Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos dar continuidade, certo? Às nossas atividades. Esta aula vai ser específica para poder a gente falar sobre a classe gramatical substantivo e artigo e, consequentemente, outras como pronome, né? Mas ela tem como foco principal direcionar algumas características sobre a utilização do artigo, né? Garanto a vocês que vocês sairão com um norte diferente. Por quê? Porque o que é que muita gente pensa? Que artigo é muito fácil. Que artigo, o que é artigo da classe gramatical? É só pensar que artigo definido é a, o, as e os. Pensar que artigo indefinido é uma, uns e umas. E somente isso. Mas a definição e a indefinição que a gente falou na aula passada, né, nas aulas passadas, ela transcende muito sobre uma interpretação textual inerente, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção a vocês, quem nunca se atrapalhou, quem nunca perguntou assim, será que aqui tem crase ou não tem crase? Né? Para quem não sabe o que é crase, o que é crase? Crase é a união de dois elementos iguais, que é o que nós chamamos de artigo e preposição, que se une e, consequentemente, diante do eixo de união, eu coloco aquele acento diacrítico, né? Então, a crase é o fenômeno que acontece com a união de duas vogais iguais, repetindo, duas vogais iguais, tá? Que, por intermédio desses critérios, posteriormente na maioria das vezes, é um artigo e uma preposição. Só que pode ser a união também de uma preposição com pronome e pode também ser a união de um artigo com pronome. Isso vai tudo depender do contexto, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês o slide chamado artigos, tá? Onde na primeira capa do slide tem aí artigos definidos e indefinidos, as, os, umas, beleza? Facinho. Aí tem peculiaridade dos artigos, eu vou pedir que vocês percebam essa característica, né? Tem na frase aí, Ana Maria é a mulher. Quando eu digo que Ana Maria é a mulher, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que ela é a mulher no sentido de dar uma característica a ela, de dizer que ela é uma pessoa espetacular, sensacional, né? Olha, ela é a mulher. Eu estou definindo características de qualidade para ela. Então perceba que a utilização do artigo neste centro aqui permeia em definir, em qualificar quem é esta mulher, tá? Quando eu digo assim, olha, artigo indefinido, Ana Maria é uma mulher delicada, eu estou dizendo que ela é apenas uma dentre várias que também são delicadas, entendeu? É o processo de indefinição, tá? Partindo para o próximo slide, número 4, nós temos aí, olha, frases que por causa da presença ou ausência do artigo há interpretações diferentes. Quem tem a CNH, peguem aí que vocês vão ver essa diferença. Veja, quem tem CNH ou que tem pessoas que têm CNH. Lá na CNH de vocês tem a seguinte frase, ou de que vocês conheçam, né? Válido em todo o território nacional. Aí eu coloquei na frase abaixo, sem o artigo, válido em todo o território nacional. Qual é a interpretação diferente que eu tenho em ambas as frases? Na frase número 1, quando ele diz que é válido em todo o território nacional, em cima da CNH tem lá, subscrevendo aonde é esse território nacional, República Federativa do Brasil, né? Então, a sua CNH só tem validade dentro do eixo do Brasil, dentro do território brasileiro. Ah, professor, então quer dizer que se não tivesse esse O, esse artigo definido aí, eu poderia utilizar esta CNH em outros países? Justamente. Você poderia utilizar esta CNH em outros países, porque ela tinha a validade de valer em quê? Em todo o território nacional. Em territórios
que fizessem parte de uma nação, você poderia utilizar a sua carteira de habilitação, a sua CNH. Então, essa parte do artigo aí, dentro da CNH, é importantíssima, porque ela define que só é válido dentro daquele território nacional em que preconiza o ambiente em que você tirou, o local em que você tirou, que é na nação brasileira. Se não tivesse o artigo definido, você poderia utilizar em qualquer nação, tá? Beleza? Em outras características, nós temos a seguinte frase: ele bebe todo o dia, e ele bebe todo dia. Quando eu digo que ele bebe todo o dia, eu estou fazendo síntese a um dia único. É como se eu dissesse que ele começasse a beber 8 horas da manhã e parou 8 horas da noite. Ele bebeu o dia inteiro, fazendo ênfase ao dia inteiro. Quando eu digo que ele bebe todo dia, eu estou sistematizando que ele bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estou fazendo referência aos dias da semana. Perfeito? Na frase seguinte eu tenho: ele é o homem, eu apenas uma mulher. Ele é o homem, ele é o cara, ele é topado, né? Eu estou dizendo que o homem é topado, já ela é apenas mais uma mulher. Prosseguindo, pessoal, eu quero que vocês vão para o slide número 5, onde tem algumas frases aí que eu coloquei, em que eu apresento para vocês, em que os e as não são somente artigos, são pronomes, são preposições, certo? Então é importante que você saiba dentro do contexto, porque o que é que muita gente acha? Que somente tá os e as ali, você tem um artigo, e não é assim que permeia, né? Veja na frase do slide número 5, a primeira: eu os convidei para a festa, no entanto saíram falando mal. Primeiro, porque esse OS não é um artigo. OS só vem acompanhado quando ele é artigo, só pode vir acompanhado de substantivo. Convidei é o quê? Verbo. Esse OS está adjunto de um verbo. Você não pode dizer que OS é um artigo. E por isso que eu disse que lá no começo da aula nós iríamos falar sobre substantivo. Por quê? Porque convidei é um verbo. Só tem valor de artigo se este vier atrelado a um substantivo. Convidei é nome de alguma coisa? Não, é um verbo. Eu convidei. Beleza? Então você não pode dizer que esse OS aí é um artigo. Professor, e por que ele tem valor de pronome oblíquo? Porque esse OS aí está no lugar de um nome, está substituindo as pessoas que você convidou. Eu os convidei, eu convidei ele, eu convidei ela, convidei Ana, eu convidei João. Então esse OS aí está substituindo as pessoas que você convidou, por isso ele tem valor de pronome, tá bom? As de Nossa Senhora das Dores são mais atraentes que as dos outros municípios. Primeiro de tudo, os dois AS aí, o primeiro AS e o segundo AS, está adjunto de quê? De uma preposição. Está adjunto de uma preposição. Está adjunto de um substantivo? Não. Então, não posso dizer que este tem valor de artigo, visto que esta característica aqui desse AS está agregado a uma preposição. O primeiro AS está coligado com a preposição DE. O segundo AS está conectado com a união. Vejam bem, com a união da preposição DE e com o artigo definindo OS. Professor, e por que OS é um artigo definido aqui? Porque ele está fazendo ênfase a quem? A município. Os municípios. Os municípios. Beleza? Então, por isso que ele é um artigo. Então, perceba que artigo está atrelado do seu substantivo, tá bom? Partindo desse pressuposto, o que seria esses AS aí? Seria pronome. Por quê? Porque eles estão substituindo o nome. As de Nossa Senhora das Dores são mais atraentes que as dos outros municípios. As mulheres de Nossa Senhora das Dores são mais atraentes que as dos outros municípios.
Esse AS aí está substituindo um substantivo. Quando substitui um substantivo, que valor é esse que eu tenho? Um pronome. Então, AS substitui o substantivo AS. Mulheres. Consequentemente, esse AS aí é um pronome, porque está substituindo um nome. Beleza? Na frase número 3, sou fiel a você. Quem é fiel a alguém. Então, note que a palavra fiel, note que o nome fiel, ele exige a preposição. Sou fiel a você. Note que está faltando um elo de coesão para poder dar coerência à sua frase aí. Deste modo, por consequência, quem é fiel a alguma coisa, esse a é uma preposição. Por quê? Porque quem é fiel a alguém. Beleza? Gosto dos alunos, dos que estudaram. Esse DOS aí, o primeiro DOS aí, é o que, professor? O primeiro DOS é a junção da preposição DE com um artigo definido OS. E por que eu digo que é um artigo definido OS? Porque alunos é um substantivo, é nome de alguma coisa. Então, por isso que alunos transgrede um substantivo, o seu termo antecedente necessariamente é um artigo definido, ok? Por consequência, no segundo plano da segunda frase, eu tenho dos que estudaram. Professor, e por que esse DOS aí também não é a união de uma preposição mais artigo? Simples, resposta simples e fácil para vocês aí. Porque não está atrelado a quem? A um substantivo. Note que no primeiro está atrelado ao substantivo alunos, mas no segundo ele está atrelado ao que? Dos que. Então, esse que é nome de alguma coisa? Não, ele não tem valor do substantivo, certo? Necessariamente é a junção do pronome oblíquo ou pronome demonstrativo mais o DE. Beleza até aí? Tranquilo? Ótimo. Prosseguindo. Das duas que conquistei, uma era especial. Professor, primeiro de tudo, por que esse um aí não é um artigo? Primeiro, ele está atrelado a quem? Ao verbo ser, era, né? Professor, e por que ele tem valor de numeral? Porque antes eu dei uma característica numérica. Eu tinha duas, mas só uma eu acho especial. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá beleza até agora? Ótimo. Vamos lá. Partindo desse pressuposto, nós iremos falar sobre os principais empregos dos artigos. Vejam, facultativo, eu vou pedir que vocês vão para o slide seguinte, que é o slide número 6. Tá? Facultativo antes de pronomes possessivos. O que é que acontece? Você utilizar diante de pronomes possessivos, o que são pronomes possessivos? Meu, minha, seu, sua, teu, tua. Isso são pronomes possessivos. E por que eles são chamados assim? Porque da ideia de posse, é seu, é de sua atribuição ou é daquela pessoa, né? Então, desta forma, indica posse. Então, para você utilizar os artigos diante de pronomes possessivos, é facultativo. A minha ou o meu. Você pode utilizar meu, minha, ou o meu, ou a minha. É facultativo este uso. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso cai muito em concurso público, mas cai com força, tá bom? Antes da palavra casa, sem especificar, não há artigo. Veja, há um fato interessante aqui. Na primeira aula, eu falei que o verbo chegar, ele tem como característica a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, quando eu chego a casa, eu digo cheguei a casa e não cheguei em casa. Né? Algum namorada. Meu amor, você já chegou? Você está onde? Aí você cheguei em casa. De acordo com a gramática normativa, você tem que dizer que cheguei a casa, né? Ah, professor, mas isso assim soa meio, mas é a característica da gramática normativa. Como eu falei anteriormente, o em está empregado aí diante das variações linguísticas existenciais na nossa língua portuguesa. Isso ficou enraizado já dentro, né? Aí, partindo desse pressuposto, com a utilização desse artigo aqui, eu vou já explicar em cima desse eixo um caso de crase. Como eu falei na aula anterior, é a junção de duas vogais. Aí vejamos, olha, antes da palavra casa, sem especificar no artigo, veja bem,
Professor, quem chega, chega a algum lugar. E casa é um substantivo. E por que não tem artigo aí? Veja bem, é que você pode ou não utilizar. Agora, veja, quando casa vier especificado, veja, repetindo, quando casa vier especificado, você deve utilizar o artigo definido antes da palavra casa. Por exemplo, cheguei à casa da minha tia. Você especificou que tipo de casa é essa? Ou cheguei à casa minha. Você especificou da onde é sua casa. De quem é esta casa? Cheguei à casa verde, cheguei à casa azul. Se você especificar a casa, tem crase. Você coloca crase, que é aquele acentozinho que nós chamamos, muitos nós chamam para poder direcionar. Tem um acento agudo, o contrário do acento agudo, né? É esse o sinal indicativo de crase, tá? Então vejam bem, quando o casa vier especificado, bota uma crase lá, beleza? Note que eu estou pegando um assunto já por cima do outro. Por quê? Porque a língua portuguesa é isso. Você não chega em um professor, o senhor vai explicar somente artigo? Note que em artigo eu já estou explicando as características do substantivo, quando ele é, já estou explicando o emprego de crase, como ela é, né? Note que tem essas características todas, né? Aí, como a gente pode colocar lá embaixo, aí. Enfim, chegamos à casa de praia. Eu especifiquei. Se eu especifiquei, você utiliza esse acento aí, que é o chamado acento de crase. Beleza, meus amores? Prosseguindo, nome próprio é facultativo, por viés linguístico. Então, por características linguísticas, você pode colocar assim, eu amo a Maria, ou eu amo a Maria. Você pode colocar com ou sem o artigo, que neste caso, definido. Ok, pessoal? Vejam bem, ó. A próxima característica é algo bem peculiar, que tem uma regrinha aí que é bem famosa, que nós professores utilizamos. Primeiro de tudo, palavras topônimas, né? Vou pedir que vocês vão para o slide número 7 aí, tá? Nas palavras topônimas, o que são palavras topônimas, primeiro de tudo, né? Palavras topônimas são palavras, são nada mais, nada menos que substantivos próprios. Substantivos que determinam lugares, né? Nossa Senhora das Dores é um topônimo, porque determina um lugar. Então, topônimos é isso. Aí, eu tenho o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Beleza? Aí, se eu digo assim, vou a Aracaju. Aí, muitos alunos perguntam, professor, tem crase aí ou não? A palavra Aracaju exige o artigo definido para mim saber se eu utilizo crase aí ou não. Veja, preste atenção comigo. Para saber se tem crase ou não, você usa a seguinte regrinha. Antes de você ir, você volte. Como assim, professor? Veja. Antes de você ir a Aracaju, você volte. Eu volto de Aracaju ou eu volto da Aracaju? Eu volto da Aracaju. Se o topônimo for da, você tem a junção da preposição de mais o artigo definido a. Aí sim você saberá que o topônimo, que o substantivo próprio, exige em sua essência o artigo. Porque antes de você ir, você volta. Eu vim de Aracaju. Então, o a, ele não é exigido pela palavra Aracaju. Agora veja comigo a Bahia, olha. Eu vim de Bahia ou eu vim da Bahia? Eu vim da Bahia. Então, Bahia é um topônimo, é um substantivo próprio que exige o artigo definido. Então, quando você colocar o verbo vai, você precisa ter a preposição, que já é exigida pelo verbo, com a junção desse artigo. Então, desta forma, você utiliza a crase, certo? Então, lembrando, antes de você ir, você volta. E aí você mata a questão. Pode pegar qualquer palavra topônima aí. Você vem de Roma
ou vem da Roma, né? Você vem de Capela, esse município aqui perto da gente, 15 quilômetros, ou você vem da Capela. Note que se você usar o da Capela, você mudou a sua interpretação textual. Da Capela dá sentido de uma igrejinha, né? Pequena, entendeu? Então, de Capela, beleza? Tranquilos até aí, pessoal? Beleza? Então, note que na parte de artigo eu estou trabalhando substantivo, eu estou trabalhando pronome e eu estou trabalhando crase. Por isso que eu achei inerente e importantíssimo trazer esse contexto para vocês, tá bom? Mas há um caso que eu quero explicar aqui para vocês. Lembram da casa? A casa, quando vier especificando, ele tem partido. A mesma coisa acontece com as palavras topônimas. Se vier especificando, meus amores, não respire, coloque crase. Ah, professor, então se eu disser assim, eu vim de Aracaju, a bela do Nordeste, eu vim de Aracaju, a bela do Nordeste, você está especificando, você está caracterizando, você está dando uma característica de quem é essa Aracaju. Entenderam? Então, necessariamente, esse bela Aracaju especifica quem é Aracaju. Se você especifica crase. Porque você veja, passei na famosa Roma, passei na famosa Aracaju. Você está especificando, vim da famosa Aracaju. Então, note que o artigo definido é de primordial uso nesse eixo aí. Certo, pessoal? Partindo para o próximo princípio, né? Todos os quatro pronomes indefinidos, obrigatório ou não. Pronomes indefinidos, todos, obrigatório ou pronome. Vejam bem, todos os quatro estilos são perdidos. Pessoal, quando tiver pronome indefinido, é de uso obrigatório o artigo. Note que se você suprir todos os quatro filhos, aí você vai dizer assim, ah, professor, mas ainda tem sentido. Mas você precisa especificar quem são esses. Então, todos os quatro filhos são perdidos. Então, depois de pronome indefinido, ah, professor, o que é um pronome indefinido? É quando você indefine, você não sabe quem é a pessoa do discurso. Como assim, professor? Todos. Quem é todos? Não sei. São todos. Eu não sei quem são. Eu indefino quem é a pessoa do discurso. Elas são indefinidas, as pessoas do discurso, certo? Eu não estou especificando. Por isso é chamado de pronome indefinido. Outro pronome indefinido, alguém. Alguém chegou. Quem chegou? Alguém. Quem era esse alguém? Indefinido. Ninguém chegou. Quem é ninguém? Ninguém. Ninguém chegou. Pronome indefinido também, né? Fez referência a um nome, fez referência a uma pessoa, pronome. Quando ele indefine, chamado de indefinido. Pessoal, para finalizar a nossa aula, né, eu vou aí no slide número 7, onde tem a apresentação aí, ó. Pronome relativo nunca se usa. Pessoal, mas muita gente, porque eu acho interessante esse texto aí, muita gente usa. Por quê? Porque os adereços fonéticos, eles permeiam sobre a utilização do artigo definido depois desse pronome relativo. O homem cuja persistência. Aí muita gente coloca um artigo depois do pronome relativo cuja. Primeiro de tudo, por que cuja é um pronome relativo? Pronome relativo é aquele pronome, é aquele termo que retoma um termo anterior. O homem cuja. Cuja está retomando quem? O homem, certo? Então, ele está retomando os adereços do homem, tá? Se ele está retomando os adereços do homem, é um pronome relativo. Outro pronome relativo muito famoso que a gente utiliza é o que? O menino que chegou aqui estava à sua procura. O menino que? Esse que, ele está fazendo referência a quem? Ao menino que chegou. Então, que está retomando o menino. Beleza? Então, diante de pronome relativo, depois de pronome relativo, você não utiliza artigo. E eu vejo muita pessoa colocar o homem cuja persistência, cuja aquilo, cuja ou aquilo. Então, não se usa de jeito nenhum
artigo depois do pronome relativo. Pessoal, deu para entender? Pessoal, ó, no slide 8 e 9 é como se fosse uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? E aí eu destaquei, né, por exemplo, no número 2, a língua contém papel fundamental no beijo. Esse A aí de língua é o quê? Um artigo. Por quê? Porque língua é nome de alguma coisa, é um substantivo. Já no primeiro caso, certos membros religiosos não vão. Lembra do verbo ir? Quem vai, vai a algum lugar. Ah, professor, festas é um substantivo. Beleza. Mas artigo precisa concordar com o seu substantivo. Note que festa está no plural. Desta forma, esse aí é somente a preposição. Se ele fosse artigo aí, ele precisaria estar o quê? Acraseado e com um S, concordando com festas. Beleza? Pessoal, aqui a gente finaliza essa parte de artigo e esse slide 8 e 9 serve unicamente para que vocês tirem suas dúvidas e respondam, tá? Qualquer coisa eu estou às ordens. Gravarei mais uma aula futura, oriundo da nossa aula de hoje, desta terça-feira. Tchau, pessoal. Até a próxima.